A inteligência artificial não está apenas a mudar as ferramentas que usamos, sabem? Está a mudar quem somos no nosso trabalho. Está a desafiar-nos a deixar de ser meros operadores de uma máquina e a tornar-nos os arquitetos do futuro. Nesta análise, vamos perceber o que é que isto significa na prática e como é que podemos agarrar as rédeas desta transformação. A pergunta que fica no ar para qualquer profissional hoje em dia é esta: que papel queremos ter? Queremos ser a pessoa que passa o dia a reagir ao que acontece ou a pessoa que desenha o que vai acontecer a seguir? A escolha que fizermos agora pode muito bem definir todo o nosso futuro profissional. Vamos a isso. A ideia de base é bastante simples, mas acreditem, é muito poderosa. A verdade é que passamos demasiado tempo presos na rotina, a executar tarefas que nos sugam a energia. A IA aparece aqui como uma oportunidade de ouro para quebrar este ciclo, para começarmos a pensar de forma mais estratégica e finalmente ter um impacto a sério. E o contraste, como podemos ver aqui, não podia ser mais claro. De um lado, o operador, preso na roda de hamster do dia-a-dia e a reagir com base na intuição. Do outro, o arquiteto, que está de pé, a planear, a focar-se naquilo que realmente traz valor e usar dados para tomar decisões. A mudança é de um mero executor para um verdadeiro estratega de negócio. E sejamos honestos, este cenário é a realidade para muita gente. Vive-se num modo de sobrevivência, a correr de um lado para o outro para apagar fogos. E o pensamento estratégico, isso fica sempre para quando houver tempo. Um tempo que, claro, parece que nunca mais chega. Mas é aqui que a história dá uma volta. A IA surge como aquele catalisador que pode, finalmente, quebrar estas correntes. Permite-nos automatizar o que é repetitivo e aborrecido. E ao fazer isto, não nos está a substituir. Pelo contrário, está a libertar-nos para que nos possamos focar naquilo que só os humanos sabem fazer bem. Definir a direção, a intenção, a visão. Agora, para fazer esta transição de operador para arquiteto, não basta só ter vontade. É preciso desenvolver novas competências. E a primeira, talvez a mais fundamental de todas, é aprender a falar a nova língua da tecnologia, a comunicação eficaz com sistemas de inteligência artificial. E esta nova forma de comunicar até tem um nome que pode parecer assim um bocado técnico: engenharia de prompt. Mas esqueçam a ideia de programação complexa. Este tem mais a ver com a arte e a ciência de fazer as perguntas certas, da forma certa, para obter os resultados que realmente queremos. O que é realmente interessante aqui é como isto transforma uma ideia abstrata em algo super prático. A ThoughtWorks propõe uma estrutura de 4 passos muito simples, como vemos. Definir o papel que a IA deve ter, a tarefa que vai fazer, o contexto em que está a operar e, claro, a nossa expectativa sobre o resultado. É como um guião para uma conversa clara e produtiva. E este exemplo mostra na perfeição como a estrutura funciona. Reparem como cada parte da instrução, do prompt, tem um propósito muito claro, guiando a IA para uma resposta focada e útil. É a diferença abismal entre uma pergunta vaga, como "dá-me umas ideias para o blog", e isto, que é uma instrução precisa que molda o resultado de forma decisiva. Mas atenção, dominar a comunicação com a máquina é apenas metade do caminho. A tecnologia por si só não resolve tudo. O desafio mais complexo, e que na verdade é intemporal, não é alinhar os algoritmos, é alinhar as pessoas que os usam. É isto mesmo. Podemos ter a ferramenta de IA mais poderosa do mundo, mas cada pessoa na equipa estiver a remar para um lado diferente, se não houver um acordo sobre o porquê de a estarmos a usar, o seu potencial nunca vai ser atingido. Na verdade, pode até criar mais confusão do que soluções. E assim chegamos à pergunta de 1 milhão de euros. Como é que se garante que toda a gente, desde a liderança que define a visão até às equipas que a executam, está na mesma página a trabalhar em sintonia para os mesmos objetivos? A resposta, curiosamente, não vem de um manual de tecnologia nem de um guru da IA. Vem de um sítio completamente inesperado. Um clássico sobre negociação com mais de 40 anos. Um livro que nos ensina, basicamente, a chegar a acordos de forma inteligente, focando-nos no que realmente importa. E o princípio central é este. Temos de parar de discutir posições rígidas e começar a explorar os interesses que estão por trás delas. A posição é o quê que uma pessoa diz que quer. O interesse é o porquê de o querer. E quando nos focamos no porquê, abrimos um mundo de soluções criativas que podem satisfazer toda a gente. Vamos trazer isto para o nosso mundo. A posição de uma equipa pode ser: queremos um chatbot no site. É uma solução específica. Mas o interesse real por trás disso pode ser: queremos clientes mais satisfeitos e uma equipa de suporte menos sobrecarregada. Ao focarmos no interesse, podemos descobrir que o chatbot é a melhor solução, ou talvez haja outra ainda melhor que ninguém tinha pensado. Certo, então já sabemos comunicar com a IA e alinhar as pessoas. Com estes 2 superpoderes, podemos agora começar a desenhar o caminho para nos tornarmos verdadeiros arquitetos de IA. Vamos ver como é que isto se traduz na prática.
Este é basicamente o currículo do arquiteto de IA moderno. E reparem numa coisa muito importante. A tecnologia, como a engenharia de prompts avançada, é só uma peça do puzzle. A maior parte das competências tem a ver com o negócio. Entender os requisitos, criar uma estratégia de dados, desenhar a arquitetura, é uma função que vive na ponte entre a estratégia e a tecnologia. E o resultado desta combinação de competências é extraordinário. É a capacidade de pegar numa ideia de negócio abstrata, aplicar uma visão de arquiteto e, com as ferramentas de IA certas, transformar isso em algo tangível e valioso, quase de um momento para o outro. Ouçam bem a precisão e a riqueza desta instrução. Isto não é uma pergunta simples, como cria uma imagem de uma pessoa. Isto é uma direção de arte completa. O arquiteto não está só a pedir uma imagem, está a definir um conceito, uma emoção, uma narrativa visual inteira. Este é o poder de definir a intenção, em vez de apenas executar uma tarefa. E se ainda havia alguma dúvida sobre a importância desta transição, este número acaba com todas elas. Estamos a falar de um mercado de mais de $1 bilhão. O crescimento exponencial da IA significa que a procura por profissionais que pensem e ajam como arquitetos vai ser pura e simplesmente massiva. Esta é a grande oportunidade da nossa geração. Para terminar, vamos focar-nos na peça mais importante de todas, a mentalidade. Ser um arquiteto na era da IA não tem a ver com substituir o trabalho humano, mas sim com elevá-lo. O futuro não é o homem contra a máquina, é o homem com a máquina. O futuro é colaborativo. Este modelo híbrido é a chave do sucesso. A IA fica com o trabalho de escala, o volume, a baixa complexidade. E isso liberta-nos a nós, os humanos, para nos focarmos onde realmente fazemos a diferença. Na estratégia, no valor acrescentado, na visão. Cada um joga no seu ponto forte e juntos criamos um equilíbrio poderoso. E esta citação resume tudo na perfeição. Os mais bem-sucedidos não estão a pensar numa substituição, estão a pensar numa parceria. O objetivo é construir um sistema calibrado, um modelo híbrido, onde humanos e IA colaboram para alcançar resultados que nenhum dos dois conseguiria sozinho. A tecnologia já não está a caminho, ela já chegou e está a mudar tudo à nossa volta. A questão já não é se devemos mudar, mas como. A escolha é entre continuar a operar no presente, a apagar os mesmos fogos todos os dias, ou começar, hoje mesmo, a arquitetar o futuro. E a grande pergunta que fica é: estamos prontos para começar a construir?